Glória a Deus. Levítico capítulo 25, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no sétimo mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um para a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um para a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da vossa mão, ou da mão do vosso próximo, ninguém engane a seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o teu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele que te vende. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do Senhor teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E observareis os meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os cumprirei. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disseres, que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis, e comereis a colheita velha até o 9º ano. Até que venha a nova colheita, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Vós, pois, sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu o seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituí-la, então o que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. Amém. Até aqui, queridos. Irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto que eu quero fazer, como sempre eu faço, ou sempre falo, que você observe tudo o que vem antes e tudo o que vem depois do que foi lido, para que você entenda e tenha a compreensão do contexto do que se está falando. Esse ano do jubileu é um ano muito interessante na lei do Senhor, que o povo de Israel, que o judeu, que o hebreu, eles tinham que observar. Eles faziam uma observância sobre as leis, ou pelo menos deveriam fazê-la. E essa observância ela tem a base da seguinte forma. Vamos pensar no sábado. Se você voltar aqui nos capítulos anteriores, você vai ver vários preceitos. Se você nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 1 até o versículo 7, vai falar do ano sabático. Então deixa eu falar do sábado rapidamente. Não é um estudo, então tem que ser mais panorâmico, porque a mensagem ela tem o objetivo de transmitir uma mensagem com a base daquilo que a Escritura nos dá. Então observe, o sábado era contado da seguinte forma: o primeiro dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, a partir do pôr do sol, contava-se o Shabat, ou o sábado. Então, o sábado era o dia do descanso, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele fez a terra em 6 dias,
e no sétimo descansou. Esse descansou, não é que ele descansou e parou de trabalhar, descansou daquela obra, daquela criação, digamos assim, ou é assim. Então, descansou no sétimo dia e santificou aquele dia, e deu aquele dia como um dia de descanso. Então eles trabalhavam domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a partir das 18 ou ao pôr do sol, normalmente às 18 ao pôr do sol, era o Shabat. Muito bem, que consagravam, que oravam, que faziam o cumprimento da lei, da Torá. E também tem o ano sabático. O ano sabático ele era contado da seguinte forma: 6 dias de trabalho, 6 anos de trabalho. A terra seria trabalhada 6 anos, plantava a uva, plantava a cevada, plantava o trigo, plantava, 6 anos. Do 7º ano não plantava nada. Eles tinham que confiar no Senhor. O Senhor diz aqui no texto que nós lemos, verso 21, então, se perguntarem, verso 20, e se disserem, que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Ou seja, a produção seria tão grande, que daria fruto por 3 anos. Seria o triplo. Se uma plantação, se uma fazenda produzisse 1 tonelada de trigo, ela ia produzir 3 toneladas. Ela ia triplicar, Deus ia mandar a bênção. Então, pensa no sábado, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Pensa no ano sabático, 6 anos trabalhando na terra e 1 ano não plantavam, não colhiam, só comiam da novidade. Ou seja, eles tinham que confiar no Senhor, que o ano anterior ele ia produzir tanto que naquele ano eles poderiam ficar tranquilos. Era consagrado ao Senhor, era o ano sabático. Então, guarda, sábado, 6 dias e 1 dia de descanso. 6 dias trabalhando, 1 dia de descanso. 6 dias trabalhando, 1 dia de descanso. A terra sendo trabalhada durante 6 anos, depois 1 ano de descanso. E diz a palavra do Senhor que era para guardar 7 ciclos de 7 anos, para se ter 1 ano de jubileu. Então pensa comigo, 7 dias, sendo que 6 trabalha, 1 descansa, 7. 6 anos trabalhando, 1 descansando, 7. Mais 6 anos trabalhando, 1 descansando, 7, 2 vezes. 6 anos trabalhando, 1 descansando na terra, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 7 anos vezes 7 anos, 49, correto? No ano seguinte, seria o ano do jubileu. No ano seguinte, que seria o 50º ano, seria o ano seguinte. E nesse ano que fechava o último 7 dos 7 anos, eles não iam plantar. E o ano seguinte, que era o 50º, ou a cada 50 anos, nesse ano 50º também não ia plantar. Então já era difícil para eles não plantarem num ano. Nessa ocasião não plantariam 2, porque era o último ano da sequência de 7, de 6 mais 1, 7, e era o último, ou melhor, o próximo ano de 49, que seria o ano 50º, que é o ano 50º. Está entendendo? Está ficando claro? A base da contagem começou com a entrada de Israel na terra prometida. Levítico 25, verso 1, podemos olhar aqui, falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Depois você lê com mais calma em casa, para que eu ganhe tempo aqui na mensagem. Então, 7 dias, 6 trabalhava, 1 descansava. 6 anos trabalhando, 1 descansava. 6 anos trabalhando, 1 descansava. 6 trabalhando, 1 descansava. A terra. 7 ciclos de 7, 6 trabalhando e 1 descansando, 49. O ano seguinte também seria um ano que a terra não ia ser trabalhada, que era o ano do jubileu. Está ficando claro isso aí? Está claro? Diz a palavra do Senhor aqui no versículo, desde todo aqui no versículo 9, mas no mês 7º, aos 10 do mês, no mês 7, no mês de Tisrei, mês 7, Tisrei é o 7º ano do calendário bíblico e é o primeiro ano do calendário cívico da nação.
civil da nação, melhor dizendo. Né? Você vai observar lá algumas coisas que aconteceram por causa de situações que ocorreram. Então, era o primeiro ano, era o sétimo ano do calendário bíblico e o primeiro ano de cívico, ou civil da nação. De modo que, olha para cá agora, ano do jubileu, pensa agora no 50º ano, pensa em 50 anos. Pensa que já teve os 6 dias de semana, um descansando, 6 de semana descansando, 6 anos na terra trabalhando, um descansando, 7 vezes aconteceu isso. 7 vezes, 6 anos, um descanso. 49 anos. No ano seguinte, era o ano do jubileu. Pensa isso. E no ano do jubileu, no 7º mês, que seria setembro, outubro, era o ano do jubileu, que a terra ia ser descansada também. Depois de 7 setes, 49, teria o ano do jubileu. E no primeiro dia, presta bem atenção, desse ano, era a chamada festa das trombetas. E na lua nova, sempre na lua nova tocavam-se as trombetas, que é chamado de Yom Teruah. Yom quer dizer dia, Teruah, trombeta ou shofar. Então tocava-se a trombeta na lua nova. E quando tinha essa ocasião, para o hebreu, era chamado de Rosh Hashanah, ou cabeça do ano. Era o ano novo judaico. Correto? Estão entendendo? Está sendo claro? Então no primeiro dia toca a trombeta, que é lua nova. Diz algumas literaturas, das quais eu pesquisei, que eles faziam isso no primeiro dia e no segundo dia, porque a lua, eles não tinham certeza se já surgiu ou não, se é, se não está, não tem como hoje, nós temos a meteorologia, etc. Então eles ficavam ali, diz algumas literaturas que eu pesquisei, que eles faziam no primeiro e no segundo dia, mas o natural era que fizesse no primeiro dia desse mês de Tisrei. Tendo feito isso, passava-se 10 dias, e nesses 10 dias, porque no 10º dia, era o dia chamado de dia da expiação. Ok? Está ficando claro? No dia da expiação, uma vez ao ano acontecia isso. Todo ano acontecia isso. Presta bem atenção. Todo ano tinha o dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur. Yom dia, Kippur, expiação. Correto? Yom Teruah, primeiro dia, toca a trombeta. Yom Kippur, no dia da expiação, nesse ano, que era o dia da expiação, tocava essa trombeta para o ano do jubileu de fato. Estão entendendo? Vou deixar mais claro agora. Pensa comigo, no 50º ano, todo ano tinha o dia de Yom Kippur, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, sacrifício, já vou falar disso já. Só que o ano do jubileu era a cada 50 anos, no primeiro dia era lua nova, toca a trombeta, Yom Teruah, 10 dias ele passava se contristando, se quebrantando diante do Senhor, confessando seus pecados, louvando o Senhor pelo perdão dos pecados. E segundo algumas literaturas também, por conta do que ocorria, que vamos falar daqui a pouquinho, que é uma libertação que ocorria, também os que tinham escravos hebreus e os seus senhores ficavam ali como que se acostumando naqueles dias a ficar longe do outro. Entendeu? Então, era 10 dias de contrição, 10 dias para eles entenderem que agora você vai seguir seu caminho, eu vou para cá, e assim segue a vida. No 10º dia deste mês de Tisrei, no 50º ano, todo ano tinha isso, mas no 50º ano, no dia de Yom Kippur, tocava essa trombeta porque era anunciado o jubileu. Ficou claro? Muito bem. Essa trombeta, chamada de Yovel ou Jovel, refere ao carneiro cujo chifre foi usado para anunciar o ano festivo. Algumas traduções dizem que esse verbo quer dizer trazer de volta. Então, nesse dia, toca-se no dia da expiação, ou em Yom Kippur, a trombeta. Todo ano tem Yom Kippur, mas há 50 anos é o ano do jubileu. O que ocorre no ano do jubileu? Aqui que eu quero chegar com vocês. Ocorre o seguinte: no ano do jubileu,
a abstenção de todo e qualquer trabalho agrícola. Ocorre também liberdade incondicional para todo escravo hebreu. O escravo ele era liberto nesse ano. A terra foi dividida, quando a nação entrou com Josué, a terra foi dividida, tomando posse, etc. Mas nem todos conseguem administrar os bens conforme deve ser. Alguns sabem mais, outros sabem menos. Por exemplo, eu tive um professor que tinha terras e dava emprego para algumas pessoas. Ele deu 3 casas, assim, para eles morarem, né? Nas 3 casas, 3 pessoas vizinhas, com a mesma medida de terreno. Eu não sei qual era a medida, era uma chacrazinha, eu creio. Das 3, um desses 3 plantava tomate, plantava alface, plantava uma horta, alguma coisinha, e vendia para os outros 2, que tinham o mesmo tempo de trabalho, das 8 da manhã ou 7 da manhã até as 4, 5 da tarde, o mesmo espaço de terra, um do lado do outro. Só que 2 não faziam isso, e esse rapaz, além de fazer, tinha para o seu sustento e vendia e ganhava dinheiro. Isso eu me lembrei quando estava preparando isso daqui. Então, o irmão tinha só terra, outro tinha terra, só que ele não sabia administrar seus bens. Às vezes ele se enrolava com questões financeiras e ficava apertado. Aí ele chegava no irmão e emprestava o dinheiro dele, vendia sua terra para ele. Aí ele precisava de mais dinheiro para pagar, vamos falar nosso idioma aqui, né? Pagar o agiota, pagar o banco, pagar alguma coisa, não tinha recurso, voltava no irmão, aí o irmão, olha, é o seguinte, agora não tem mais dinheiro para eu te comprar ou emprestar, enfim. Ele cedia como escravo. Ele ia trabalhar para aquele ali como escravo. Só que no dia, preste bem atenção, no ano do jubileu, todo escravo era liberto. Está entendendo? No ano do jubileu, todos os escravos hebreus eram libertos. Todos. Então, não havia qualquer trabalho agrícola, a liberdade era incondicional para todo escravo hebreu, e havia ainda a devolução de todos os campos aos seus proprietários originais. Então eu tinha uma chácara que vendia para o irmão Carlos, um sítio, uma fazenda, naquele negócio todo, não tinha condições. Quando chegava no ano do jubileu, aquilo era meu de volta. Pela lei. Você tinha que me devolver, eu tinha que libertar o escravo. Suponhamos que o irmão se endividou comigo e ficou me servindo como escravo para pagar as dívidas, para pagar aquilo que ele devia para mim. Então no ano de jubileu, ele ia receber a sua alforria, sua carta forro, ele ia ficar livre. Lei. E o Senhor deixou na lei bem claro assim, olha, se você vai vender faltando 40 anos para dar ainda os 50, você pode pôr um preço maior. Mas se você vai vender faltando 3 anos para dar os 50, o valor vai ser menor. Isso aqui você leu comigo aqui, talvez você não prestou atenção, mas leia em casa com mais calma. Então você vai vender uma terra no ano seguinte ao jubileu, que vai levar mais 49, então você podia pôr um preço maior. Então ele falou assim, vocês vão ser justos. E o Senhor também tinha em mente aqui que não queria pobres, não queria que ninguém ficasse, que fosse mais ou menos no mesmo nível, não queria que ficassem ali todos apertados, que você tinha sua terra, que você tinha a sua, se você talvez não soube desenvolver, ou não teve uma boa firmeza para administrar, e o Senhor deixou ali um jeito de todo mundo ficar numa boa situação. Era isso que ele estava fazendo. Então quando chegava no dia, que todo ano tinha o Yom Kippur, aos 10 do mês, nesse ano, o 50º, quando tocava-se a trombeta em Yom Kippur, o dia da expiação, anunciava-se o ano do jubileu. Ficou claro? Está entendendo? E o que é o ano do jubileu? Nenhum trabalho agrícola, ninguém seria mais escravo, e as terras seriam devolvidas. Você voltaria para a sua possessão. Amém? Então, por exemplo, você tinha aquilo lá e por causa da sua má administração, alguma coisa, você perdeu. Volta para o seu dono. Agora interessante, deixa eu falar só um pouquinho sobre Yom Kippur, ou o dia da expiação. Esse dia, no dia de Yom Kippur, que era no 7º mês de Tisrei, no dia 1º, ficava todo mundo ali contristado, Yom Teruah, tocava a trombeta, mas no 10º dia, 10 dias depois, seria um sábado de descanso. Olhe comigo, Levítico 23, verso 32. Eu vou ler o 31 e 32. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas aos 9 do mês à tardezinha, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Então, no dia 9, à tarde, até o outro dia, que é o dia 10º, né? Seria um sábado de descanso. Um sábado que não necessariamente poderia cair no sábado,
Podia sair no domingo, na segunda, na terça, conforme fosse o ano. Seria um sábado ou um sábado especial. Ficou claro? Então, o que acontecia aí? Será um sábado de descanso. Olhe comigo. Bom, isso ficou claro para vocês? Entenderam? 6 dias, 6 anos mais 7 vezes 7, 49. No ano seguinte, o 50º ano. No 10º dia desse mês sétimo, era o dia de Yom Kippur, ou o dia da expiação. No ano 50º, nesse dia da expiação, era feito o quê? O toque do shofar, anunciando o jubileu. Claro? Muito bem. O que acontecia no dia de Yom Kippur? O sacerdote, ele se purificava com água, ele punha suas vestes de linho, ele matava um novilho para a expiação por ele mesmo e por sua família. O sumo sacerdote, que ia apresentar ali o sacrifício. Porque o sumo sacerdote, ele entrava uma vez no Santo dos Santos, só uma vez na vida. No outro ano ia ser outro sumo sacerdote. No outro ano, outro sumo sacerdote. No outro ano, outro sumo sacerdote. Certo? Dentre os levitas tinha um sacerdote, e cada ano era trocado o sumo sacerdote. Então ele só entrava uma vez para fazer essa expiação. Esse trabalho aqui que eu vou dizer agora. Então ele purificava com água, punha suas vestes de linho, matava um novilho para expiação por si e por sua família, pegava uma vasilha de brasas do altar. Lembra do tabernáculo? Tem um altar, ou melhor, tem a entrada ali. Depois dessa entrada, que nós chamamos de pátio ou de átrio, onde tem o altar de sacrifício, que mata o bezerro, tal, entra no santo, onde à direita tem uma mesa com os pães da preposição, à esquerda tem ali o castiçal, tem o incensário ali, o altar do incenso, melhor dizendo, ali. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, ele entra, se arrumava, como eu falei, matava um novilho, por si e pela família, pegava brasa desse altar, colocava a brasa nesse altar com incenso de ervas aromáticas, entrava no Santo do Santo uma vez, nesse dia, ia balançando ali até aquela fumaça sem cobrir o propiciatório. Lembra do propiciatório que eu já falei aqui? Aquele móvel de madeira coberto de ouro, madeira de acácia recoberto de ouro, com um tampo que tinha ali os querubins de ouro, chamado de propiciatório. Ali a arca da aliança e o propiciatório, a parte de cima. Ele ia com aquele incenso e aquela fumaça ficava por sobre o tampo, por sobre o propiciatório. Quando a fumaça enchia ali, ele vinha com aquele sangue, saía, entrava com aquele sangue. Quando eu falei uma vez, é porque ele entrava uma vez na vida, ou seja, ele entrava e saía, mas só naquela ocasião. Aí ele vinha com o sangue daquele bezerro e aspergia 7 vezes sobre o propiciatório, sobre aquela, ali, sobre o tampo, né? 7 vezes. Aí ele saía, e se você olhar para Levíticos capítulo 16, a partir do versículo 11, será que dá tempo de eu ler? Vamos lá? Acho que dá, sim. Levítico 16, verso 11. Aqui está falando do novilho. Então fará chegar o novilho e vai tomar o novilho. Deixa eu pegar o versículo 15 aqui, ó. Depois degolará o bode da expiação que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Ele tinha um novilho e 2 bodes. Ele ia pegar um bode, ia sacrificar o novilho por ele e a sua família, ia pegar um bode, ia sacrificar o bode. Antes de jogar o sangue, entrar com o sangue, espargir o sangue, ele entrava com o incenso, a fumaça cobria o tampo, ele saía, pegava o sangue do novilho, espargia 7 vezes sobre o tampo, saía, pegava aquele bode, matava o bode, fazia igualzinho, entrava, jogava o sangue novamente 7 vezes, espiava o sangue, espargia o sangue 7 vezes, saía novamente, pegava um outro bode, que é o famoso bode expiatório, punha a mão sobre a cabeça do bode, confessava os seus pecados e o pecado da nação, e depois esse bode era encaminhado para o deserto, e esse bode ia para o deserto e não se sabe mais dele. Dizem os rabinos, dos quais eu já estudei com alguns, e não sou judeu messiânico, nem nada disso, sou um cristão, mas estudar sempre é bom, que os levitas, que os sacerdotes iam, isso eu não posso afirmar, não vou afirmar isso, existem essas pessoas que dizem que eles iam lá, o sacerdote, meio que empurrando, meio que tocando, sabe, vai tocando o bicho assim? Já viu tocar bicho? Vai tocando no espinhadeiro, até que ele caísse e se arrebentasse lá.
Não posso afirmar. Eu posso afirmar que ele ia para o deserto. Correto? Então o sacerdote, depois de feito isso, ele pegava, depois de fazer isso daí, ele entrava no véu pela terceira vez, com o sangue do novilho, uma vez, depois com o sangue do bode, fazia colocava a mão sobre a cabeça dele, confessava os seus pecados, o pecado da nação, do povo todo ali, na nação, na verdade, e depois esse bode ia para lá. Depois de feito isso, tirava suas vestes de linho, se banhava, colocava outra roupa e oferecia oferta por si e pelo povo. Uma vez por ano se fazia isso todo ano. Mas no 50º ano, nesse ano, após ser feito tudo o que eu falei aqui, aí pegava-se o shofar, segundo a tradição judaica, rabínica, eles começavam a tocar ali, o Sanhedrin, o Sinédrio, aqueles 70 mestres da lei, que compunham o Sanhedrin, ou 72 com algumas literaturas, tocava ali o shofar, tocando ele o shofar, anunciando que naquela hora não era só o ano da expiação, não era só o dia da expiação, Yom Kippur, mas era também Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, o ano novo, e naquela ocasião, por causa de seu 50º ano, aquela ocasião apontava para o ano do jubileu. Então tocava-se o shofar, tocando o shofar, aí o outro sacerdote tocava, o outro que tinha shofar, e toda a nação se ouvia, porque lá na frente, todo mundo ia tocando, e fazia-se ouvir o som do shofar em toda Israel. Então o ano do jubileu era um ano que ia se ter libertação, era um ano que o escravo saía da escravidão, era um ano que a terra ia descansar, era um ano que quem tinha, por causa da sua má administração ou qualquer outra coisa que fosse, ficou sem a sua possessão, voltaria para a sua terra. Ficou claro até agora, até aqui? Muito bem. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Louvado seja o Senhor. Eu acho que vou precisar mais de água, hein? De mais água. Lucas capítulo 4. E o verso de número 14 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Abre só um parênteses aqui, ó. Olha para o versículo 1 do capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Só um parênteses aqui, ó. Pelo Espírito, cheio do Espírito, foi levado ao deserto. Passou 40 dias e 40 noites, foi tentado, e vocês conhecem a grande batalha que ele teve, a grande vitória que o Senhor conseguiu ali, teve graça ali. E quando chega no verso 14, ele retorna. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantando-se para ler, ele entrou num dia de sábado na sinagoga, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Corre para Isaías 61 agora. Isaías, profeta, capítulo 61. Vamos lá, verso 1. Isaías 61, verso de número 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Amém? Queridos, aprenda a ler a palavra do Senhor com esta visão.
toda ela aponta para Cristo. Aprenda a entender que a Bíblia e as doutrinas que o Senhor deixou, elas são para a glória de Deus, tanto na lei, quanto no momento atual. Nessa ocasião da nova aliança, aprenda a ler a palavra, ela apontando para Cristo. Cristo chegou num dia de sábado, depois de ter lutado 40 dias, 40 noites, voltou cheio do Espírito Santo, foi para Galiléia, um sábado, entrou ali na sinagoga, abriu o livro do profeta Isaías, aquele rolo, e localizou onde estava escrito isso. Ele disse assim, 4:16, né? De Lucas, 4 de Lucas, verso 16: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, que também é o sentido do ano do jubileu. É o ano aceitável, onde as pessoas ficavam livres das dívidas, tinham de volta as suas possessões, as suas terras, e tinha a terra de descanso. A terra também ficava livre do trabalho, ficava livre de ficar produzindo e assim por diante. Então era um momento ali que o Senhor está dizendo. Agora ele chega e fala assim, encerrando o livro, assentou-se, e todos estavam olhando firme para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Note que em Isaías, ele parou, aqui no livro de Lucas, ele parou um pouquinho antes do que o profeta Isaías fala, porque em Isaías, ele vai um pouquinho mais adiante. Observe só o que diz, ele vai um pouquinho mais adiante, aqui fala: e apregoar o ano aceitável do Senhor, e para ali. Aqui ele não fala isso, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Ali ele não falou, mas aqui em Isaías está, porque ali ele não estava. Parou por quê? Porque na sua primeira vinda ele veio fazer até ali, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então tudo que eu estou falando até agora aqui, todos esses termos que eu usei, Yom Kippur, Yom Teruah, e não sei o que, etc, e Teshuvah, e mitzvot, que eu não falei aqui, mas existe, outra hora eu falo com mais calma sobre isso, leis, etc. Tudo isso quer dizer o quê? Que quando Cristo veio, a tipologia bíblica precisa ser compreendida. O sábado é o dia de descanso. Há pessoas que guardam o sábado como que aquilo ali é a coisa mais que não sei o que e tal, e briga e sai até no tapa se for falar. Não, mas o sábado. O que é o sábado? É o descanso. O que é o ano sabático? É o descanso. O que é o jubileu? É uma liberdade para descansar. Então o que Cristo veio? Cristo veio apontar para a humanidade um descanso do pecado, um descanso das trevas, um descanso da escravidão, um descanso de tudo aquilo que o inimigo tomou, de tudo aquilo que ele roubou, um descanso das perturbações, um descanso das incertezas, um descanso que talvez a humanidade está agitada, pessoas com medo, pessoas desmaiando, pessoas sofrendo, morrendo e caindo de medo e tantas coisas. Cristo veio apontar: eu sou o descanso da humanidade, eu sou o descanso das nações, eu sou aquele que pode proclamar descanso e liberdade. E ele fez isso. Eu vim apresentar o ano aceitável do Senhor, por liberdade ao cativo, libertar aquele que é cego, libertar aquele que está oprimido. Eu vim fazer isso, e isso está se cumprindo hoje, diante dos vossos olhos, na sua primeira vinda. E a Bíblia nos mostra que a vinda do Senhor, os últimos dias, eles são da primeira até a segunda vinda do Senhor. Então isso foi proclamado pelo Senhor, e nós temos que entender. E quando nós olhamos para estas situações todas, nós temos que observar que naquele momento Cristo estava tipologicamente tocando o shofar. Ele estava tipologicamente proclamando, anunciando o ano aceitável do Senhor. Eis aqui o dia da salvação. Este é o dia, agora é o dia, agora é o momento. Chegou. Isso é tudo tipologia, tudo aponta para Cristo. Quando eu era adolescente, eu lia a palavra e meditava, e sem ninguém me dizer, eu entendi que as coisas apontavam, a arca apontava para Cristo. Eu vi que a Enoque apontava, tudo apontava de alguma forma para Cristo, para a glória de Deus. E quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós temos que entender o seguinte: observe,
O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos. O que mais tem são pessoas cativas, encarceradas, aprisionadas. Aquele que você se põe como servo, você é escravo dele. Se você é servo do Senhor, você está servindo ao melhor. Se você serve a carne, é escravo da carne. Se serve ao pecado, é escravo do pecado. Mas Jesus disse graciosamente: hoje se cumpriu aos vossos olhos esta profecia. E o que eu aprendo com isso? Liberdade aos cativos, capítulo 8, verso 32 do livro de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Ano após ano, o sacerdote fazia aquilo, o sumo sacerdote fazia aquilo, ano após ano. Eles tinham que cuidar do rebanho, eles tinham que ter uma ovelha, eles tinham que ter um cordeiro, eles tinham que ter o bode, tudo ali impecável. Não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter defeito, não podia ser manco, não podia ser cego, defeituoso, nada, tinha que ser impecável. Para que isso? Porque isso tipifica Cristo, que Ele é impecável, Ele é glorioso, Ele é perfeito. Aleluia! Glórias a Deus. Observe o que diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, para o judeu que celebrava o Yom Kippur, que celebrava tudo que eu falei aqui, nós não precisamos seguir esses preceitos, mas nós estamos naquele que nos libertou, que nos salvou, que nos redimiu, que é Cristo Jesus. Esse que a humanidade não quer, esse que o homem não quer, esse que os homens, as pessoas não querem e rejeitam veemente, de uma forma terrível e tenebrosa. Mas é um tempo de alegria, um tempo de libertação, o ano aceitável do Senhor, e Yom Kippur, o ano da expiação, o ano do jubileu, aonde você vai ter retorno para quem? E como que é isso? Retornar para onde? Então entendi. Então está pregando restituição, porque em Yom Kippur ia ser feita uma expiação, que é purificar, uma redenção, que é resgatar, uma remissão, que é perdoar. Olhe comigo 2 Coríntios 6:2. Então quer dizer que agora é prosperidade, assim, tal, já rico, ganha casa, carro, não. Eu vou dizer já daqui a pouquinho, já que você vai entender melhor essa mensagem. Eu sei que é uma mensagem muito técnica e difícil de pregar, e precisa estar com os ouvidos bem atentos para se entender, mas eu creio que é o Espírito Santo do Senhor que nos faz compreender. Observe o que diz 2 Coríntios 6. Nós, cooperando. Eu gosto de ler sempre o versículo 21 do capítulo 5, o anterior. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 6:1. E nós, cooperando com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvide em tempo aceitável, socorride no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O que Cristo está dizendo é que agora chegou o dia da salvação, maior que Yom Kippur, maior que Yom Teruah, maior que o jubileu, que é de 50 e 50 anos, maior do que tudo isso, a liberdade, o socorro e a salvação plena em Cristo Jesus. Isso apontava para Ele. Por isso eu falo, a doutrina bíblica é para a glória de Deus, o ensinamento bíblico é para glorificar e exaltar o Senhor. Agora, entenda o que tinha ali. Ali tinha o toque do shofar, ali tinha a purificação em Yom Kippur, ali tinha um sacerdote com vários animais. Observe o que diz em Hebreus, capítulo 9. Vamos para Hebreus agora, eu já vou estar encerrando daqui a pouquinho. Hebreus, capítulo 9. Fique comigo agora em Hebreus, que vamos usar vários versículos aqui, várias passagens. Hebreus, capítulo de número 9, e o verso de número 7. 9, verso 7. Claro que eu poderia ler todo o capítulo, mas o tempo não me permite, mas você lê em casa, por bondade. Vou ler os 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si e pelos pecados, por ignorância do povo.
Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O sacerdote entra até o lugar santo, o sumo sacerdote até o santo do santo. Enquanto aquele tabernáculo estava em pé, que era o primeiro, o segundo tinha se levantado, mantinha-se ele ali. Observe. Dando nisto a entender, verso 8, que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações na carne, impostos até o tempo da correção. Preste bem atenção, tudo aquilo que ele fazia no ano seguinte, 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 mas vindo Cristo, preste bem atenção, mas vindo Cristo, verso 11, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, da criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O sacerdote fazia ano após ano, mas Jesus veio não com sangue de bode, nem de bezerro, nem com santuário feito por mão de homem, mas um santuário maior, melhor, mais perfeito, como diz o texto, uma vez só, efetuou uma eterna redenção para a igreja. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote nas nossas confissões, aleluia, ele é o sumo sacerdote das nossas confissões. Agora tinha o que ali? Liberdade, o dia de expiação e muitos animais. Observe ainda, Hebreus capítulo 9 e o verso 28, eu vou ler o 26, 27, 28, tem muito versículo aqui, não dá para ler tudo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Vou ler o 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Eu vou ler o 24 também. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si se oferecer muitas vezes, como o sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Deixa eu dizer o seguinte aqui, está mostrando o seguinte, o sacerdote entrava ano após ano, ele, se fosse seguir o mesmo exemplo, ele tinha que vir e morrer lá de novo, não precisou, porque o seu sacrifício foi perfeito. Não precisa fazer sacrifício de tolo como muitos fazem aí, não precisa seguir preceitos que outros homens seguem de invenções humanas, de religiões humanas, mas seguir o que a palavra diz. Ele entrou uma vez no santuário e fez um sacrifício perfeito e proporcionou uma eterna redenção, uma eterna salvação, uma única vez. Ele sem sangue alheio, mas com o próprio sangue, sangue puro, sangue carmesim, sangue que limpa, sangue que purifica, sangue que lava, sangue que compra, sangue que paga. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor aqui. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus é maior do que todos os preceitos que a lei não poderia proporcionar salvação plena, de forma alguma, mas Ele veio e fez. Então nós tínhamos ali muitas e muitas e muitas coisas. Nós lemos uns versículos atrás aqui, que foi entendido que o caminho não estava aberto ainda. Mas se nós olharmos para Hebreus capítulo 10 e o verso 20, olha o que diz. Verso 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne rasgada, e tendo um grande sacerdote, lembra? Tinha a trombeta, tinha sacerdote, mas temos um grande sacerdote, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e haja visto o que? A casa de Deus somos eu e você, somos nós, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza de coração e fé,
tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos no amor às boas obras. Agora, observe, você conseguiu captar isso? A grandeza da obra de Cristo na cruz do Calvário? Porque eu bato tanto na tecla: pregue a cruz, pregue a volta, pregue o arrependimento, pregue o perdão, pregue o sangue, fale verdadeiramente do inferno e do céu, como tem que ser. Porque isso é uma tipologia e ano após ano eles tinham que fazer, mas nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Olha o que diz a palavra do Senhor, coisa tremenda, Hebreus 7 e o verso 28, olha só, Hebreus 7, verso de número 28, olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia! Perfeito para sempre. Ele é o perfeito sacrifício. Está entendendo até aqui? Está entendendo essa grande? Então tem muitos versículos aqui, tem muitas passagens. Agora deixa eu falar, para encerrar e para concluir esse pensamento. Então a nação tinha uma lei para descansar, o dia de sábado. Tinha um ano para descansar a terra, o ano sabático. A cada 6 anos, um ano descansava. Tinha, na ocasião do jubileu, após 7 ciclos de 7, 6 de trabalho e um descanso da terra, a cada 7 ciclos, no ano seguinte, no 50º, seria o ano do jubileu, que a terra também ia descansar, que o escravo ia ser liberto e que aquele que tinha, por causa de uma ou outra coisa, perdido as suas possessões, lhe seriam restituídas as suas possessões, ou seja, voltaria para a sua terra. Então, o que eu quero falar com isso, nessa noite de ceia do Senhor? E qual é o título da mensagem desta noite? O título é: o ano do jubileu e o nosso descanso no Senhor. Mas, pregador, são tantas lutas, aflições, angústias, batalhas. Tenho pregado aqui e afirmado pela palavra que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tenho pregado nesse púlpito aqui, anunciado que nós precisamos viver uma vida íntegra, reta diante do Senhor, tementes a Deus. E como assim? Tudo isso quer dizer que nós temos o ano de jubileu, uma tipologia do descanso no Senhor. Lembra que eu li agora há pouco em 2 Coríntios 6, verso 2? Eis aqui o dia aceitável, eis agora o momento, o dia aceitável, o dia que nós temos que estar no Senhor. Vá comigo rapidamente para o Salmo 118. Salmo de número 118. Salmo de número 118. Glórias a Deus. Aleluia. Olha só o que diz o verso 20 até o verso 24. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Olha para cá um pouquinho, preste atenção. Esse pronome demonstrativo, este, esta, isto, vocês entendem? Quando eu falo este microfone, eu me refiro ao que está perto daquele que está falando. Quando eu falo esse microfone está ligado, eu não posso falar este, porque está mais perto de você que está me ouvindo. Quando eu falo este, eu estou falando desse aqui. Quando eu falo esse, eu falo esse daí. Esse microfone está ligado. Este, eu tenho que falar assim, este microfone está ligado. E esse, eu tenho que falar esse. Quando eu falo este, eu falo daquele que está próximo a mim, próximo daquele que está fazendo a locução. Amém? Língua portuguesa, vai cair na prova, hein? Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Não está dizendo essa é a porta, está dizendo esta, em quem eu estou. Cristo é a porta. Jesus em João 10, 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Se nós olharmos para aí no versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Esta é a pedra, porque ele diz aqui, esta é a porta, também esta é a pedra. Da mesma forma, não é essa pedra, por onde eu estou. E observe, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Muitas vezes
Nós vemos as pessoas até postarem nas suas redes sociais dizendo: um dia de sol bonito, este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Claro, Deus fez também esse dia, mas ali seria dizer esse, porque está ali, esse que está aqui, nesse texto, apontado para Cristo. Cristo é o nosso dia de descanso, Cristo é o nosso sábado. Quando você for confrontar com alguém, se ele quiser confrontar com você, você pode apontar aqui, ó: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, porque este dia é o dia da nossa salvação. Quando eu estou nele, nesse dia que é Cristo, nele estamos salvos, nele estamos libertos, nele vamos ter toda a felicidade, toda a liberdade. Estão conseguindo entender isso? Então, o que eu quero falar agora? Mas estão chegando aqui no final da mensagem, eu não entendi ainda, então preste minha atenção. Cristo é a tipologia de tudo que eu falei até agora. A tipologia aponta para Cristo. Qual é a tipologia? Haverá um toque de trombeta, e quando houver esse toque de trombeta, já vai ter ocorrido o sacrifício. Está pegando já? Está começando a clarear? Quando houver o toque da trombeta, já vai ter ocorrido o sacrifício. Lembra que primeiro faz o sacrifício, lá depois toca a trombeta? A trombeta vai tocar, mas antes da trombeta tocar, o sacrifício já foi feito. Cristo, o sacrifício vivo, o Cordeiro Pascal, que lá na cruz do Calvário foi morto, foi rasgado a sua carne, abriu um caminho novo e vivo para adentrarmos na presença do Senhor. E depois nós entramos por Cristo. Este é o dia do Senhor não é o sábado nem domingo, o dia do Senhor é Cristo. Aleluia! Fique claro na mente da igreja. Pregador, o dia do Senhor é domingo, porque domingo o Senhor ressuscitou. Claro, você pode apontar também, é o dia do Senhor que Ele ressuscitou, mas teologicamente, doutrinariamente, nós podemos apontar: Cristo é o dia, aleluia, o dia que nós encontramos com Ele, nós tivemos liberdade e salvação, o dia que Ele nos moveu, porque quem começa a salvação, desenvolve a salvação e encerra, é o Senhor Jesus, que moveu em mim, pecador, morto na ofensa, no pecado, mas Ele mexeu lá dentro, o Espírito Santo, e nos fez ter fé e entender, porque Ele é o Senhor da nossa salvação. Antes de tocar a trombeta, teve que haver um sacrifício, teve que ter um sacerdote, um sumo sacerdote com vestes limpas, e Cristo puro, sem pecado algum, porque nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um como nós, porém sem pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora escute. Aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar de novo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Lembra do alarido? Todo mundo tocava, toca a trombeta, dia de Yom Kippur. É o ano do jubileu, alegria. Vou voltar para minha terra, vou voltar para minhas posses. Aquilo que eu perdi vai ser de volta para mim. Eu estava longe, eu perdi, agora vou voltar. Quando Cristo vier, a igreja vai regozijar, haverá alarido. Vamos tocar a trombeta, estamos tocando desde já a trombeta, anunciando Cristo. Lá em Lucas 4,16, ele disse ali: eis que isto aqui está acontecendo hoje, se cumprindo hoje, mas o dia da vingança do Senhor, e o dia também que vai ser um dia de conforto para o povo dele, também vai acontecer na sua segunda vinda. Antes do toque da trombeta, tinha que haver o sacrifício já aconteceu lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, pelo meu pecado, pelo seu pecado, nem com sangue de bode, nem de ovelha, nem de ovelha vermelha, mas com sangue puro, sangue inocente, sangue justo, sangue que purifica, sangue do Senhor Jesus, que foi ali dilacerado naquela cruz. Mas depois do sacrifício, também nós podemos ouvir a voz do Senhor nos libertando das trevas do pecado. Nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também depois do sacrifício, ouve-se o toque da trombeta. Eu lhe convido a ficar em pé nesta hora. Depois disso tudo, eu quero que você ainda leia Hebreus capítulo 4. Hebreus ainda capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso de número 9. 4, verso 9. Eu vou ler o 7, o 8 e o 9. Eu sou bom fazer isso, né? Eu falo um versículo e 2, 3 antes, né? Está virando costume já, né? Determina outra vez em certo tempo que diz, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, que dia? O dia. Entendeu? Pegou? Muito bem. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia.
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. O repouso é Cristo, o repouso é Jesus, o nosso descanso é o Senhor. E a trombeta vai tocar, ainda essa trombeta que vai tocar, que é apontada ali no livro de Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quando a trombeta de Deus tocar neste dia que Cristo vier raiar os céus para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, aí você e eu vamos descansar de toda a fadiga, de todas as nossas obras, de todo o trabalho. A terra vai descansar, a terra vai descansar. E tem mais uma coisa, vamos ser levados de volta, aleluia, à presença do Senhor de uma forma tremenda e gloriosa, e nunca mais vamos sair, e nunca mais vamos cair, e nunca mais vamos morrer, e nunca mais vamos ser aprisionados pelas trevas, e nunca mais haverá escravidão. Resta ainda um repouso para o povo de Deus, aleluia. O repouso é Cristo, a porta é Cristo, a pedra é Cristo, o sacrifício é Cristo, o sumo sacerdote é Cristo. E quando a trombeta tocar, a igreja vai se encontrar com Cristo. Este é o dia que fez o Senhor, aleluia. Alegremos-nos e regozijamos-nos nele. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor, glorifica ele, exalta o seu santo nome, aleluia, aleluia. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Mas pregador, nós sofremos aqui, mas já tem uma certeza, nós descansamos nele, mas quando ele voltar, retornar para buscar o seu povo, a sua igreja, os seus eleitos, os seus amados, quando ele voltar, aleluia, nem dor, nem praga, nem peste, nem mortandade, nem choro haverá mais, porque nós estaremos repousando. Ele é o nosso jubileu, ele é o nosso ano aceitável, ele é o nosso dia aceitável, dia da salvação, ele é o dia de regozijar, nele estamos firmados, a rocha, a porta, o dia, aleluia. A trombeta vai tocar, vai ser anunciado o ano aceitável de uma forma mais plena e gloriosa, mais tremenda como nunca se viu. Vai ser anunciado o grande dia da vinda do Senhor, onde nunca mais haverá tribulação nenhuma. Usa e nem dor, aleluia. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pai querido, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós regozijamos no Senhor, e saber que havia esses ciclos de 6 dias mais um, de 7 anos mais um, de 7 vezes 7 para dar mais um ano ainda, o 50º, para celebrar o ano do jubileu, o ano de libertação, de liberdade, de restituição, ou de voltar para a sua possessão. E nós sabemos que vamos para o Senhor, e para sempre estaremos com o Senhor, eternamente adorando e exaltando o teu santo nome. Nos ajuda, Pai, a nos firmarmos em Ti. Este é o dia que fez o Senhor. No dia de Yom Kippur havia expiação. No dia que nós encontramos Cristo, houve a expiação, porque o poder do Senhor, Ele perdoa, purifica, redime e nos faz seus filhos para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele é o nosso repouso, Ele é o nosso dia de expiação, Ele é o nosso ano aceitável, Ele é o nosso jubileu, que podemos ter descanso, que podemos ser libertos e que podemos voltar para a possessão do nosso Pai Celestial eternamente. Glorificado seja o nome do Senhor.